Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos abordar hoje um tema muito, eu não vou falar polêmico, mas complicado. Por quê? É um tema muito complicado. Porque é um tema em que mexe com o idoso. Eu recebendo aqui em meu e-mail um PDF em que diz Estatuto do Idoso, Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei de número 10.741, de 1º de outubro de 2003, Mensagem de veto vigência, via de decreto número 6.214 de 2007. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual a 60 anos ou superior a 60 anos. O artigo 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei e por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. A obrigação da família, como diz, e da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, é obrigação, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, comunidade, pessoas próximas ao idoso. Isto está na lei, está na Constituição, correto? Vou pular tudo isso em que protege o idoso. Não vou ler aqui, senão vai ser cansativo, né? Depois nós vamos direto ao assunto. Vamos bater direto no incluído pela lei, que foi uma inclusão da lei de número 11.765 de 2008, perdão, que foi um ano depois, né, de 2007, que foi aquela lei que eu falei aqui de lei número 10.741. Que aqui diz no artigo 4º que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação ao direito do idoso. As obrigações previstas nesta lei não excluem a da prevenção de outras decorrentes do princípio por elas adotado. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica, nos termos da lei. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. O Conselho Nacional Estadual do Distrito Federal e Municipal do Idoso, previsto na Lei de 8.842 de janeiro de 94, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso definidos nesta lei. Aí tem um monte de coisa aqui que aí, irmãos, no artigo 10, no parágrafo 1º, o direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos: faculdade de ir, vir, estar nos logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais.
opinião e expressão, crença e culto religioso, prática de esporte e de diversão, participação na vida familiar e comunitária, participação na vida política, na forma de lei, faculdade de buscar o refúgio, auxílio e orientação. Depois vocês lêem o resto que se for ler isso tudo aqui, vai deixar o vídeo um pouco maior aí, né? Então, irmão, vamos direto ao assunto. Eu também recebi, logicamente que junto com esse Estatuto do Idoso, eu recebi um áudiozinho, que está até aí na internet. Já colocaram na internet. Irmãos, e esse áudio seria uma pessoa, não sei se é realmente alma testemunhada ou é algum irmão da congregação que não vai mais para a congregação. Não deixou de ser irmão, mas não vai para a congregação. Fez uma ligação para o nosso irmão ancião Cláudio Massola, o qual esse servo de Deus estava em seu escritório, em sua empresa. Até aí tudo bem. A empresa tem o número, poderia uma outra pessoa ligar para fazer um orçamento, alguma coisa, até aí, né? Normal. O negócio, irmãos, é que a pessoa ligou, se passando por alma testemunhada, o irmão já ficou esperto, né? Alma testemunhada. Só que essa pessoa abordou com o servo de Deus, ele poderia ter abordado isto com algum ancião de sua região, de sua comum. Porque o servo de Deus, ele é o presidente, né? Pelo que nós conhecemos aí, é o presidente do Brás. Só que o presidente são os anciãos mais velhos. Ali é caracterizado como os anciãos mais velhos. Por isso, são aqueles que estão à frente do culto online. Mas eles não tiram o dever e o direito, não passam por cima dos anciãos das devidas localidades da Irmandade. Tanto que quando alguém faz alguma denúncia, como ele diz aí, de alguém, faz alguma denúncia de alguém, vamos supor, de alguém do ministério, a denúncia tem que ser feita, irmãos. Hoje em dia ninguém faz denúncia de boca, de gravação. A denúncia tem que ser feita no papel. E ele falou certo, irmão. Tem que fazer a denúncia no papel, assinar. Porque como ele vai provar mais tarde que aquela pessoa fez aquela denúncia e não foi aquela pessoa? Como você vai ter um comprovante? Né? A pessoa, mas se eu fizer uma denúncia e enviar para o servo de Deus lá, depois ele pode rasgar e desconsiderar. Mas a pessoa vai ter uma cópia. E quando a pessoa envia, não sei se vocês sabem disso, quando a pessoa envia alguma carta, alguma coisa pelo correio, a pessoa não vai lá entregar. Existe um jeito que você coloca para quando a pessoa receber aquela denúncia, a pessoa assinar que recebeu e aquele protocolo volta para você dizendo que ela recebeu. Ali você vai ter a prova que enviou e ela recebeu. Tem isso daí também. Mas tem que ser escrito direitinho, irmãos. Tanto que as renúncias, quando alguém faz alguma renúncia, tem que ser escrito direitinho. Quando a pessoa vai renunciar ao cargo, tem que ser escrito, não é renunciar de boca. É uma coisa certa, irmão. Quando o servo falou que não era o presidente, da minha opinião, eu entendi assim, né? Realmente ele é o presidente, né? Ele é o presidente. Todos sabemos que é o presidente. O Carlos Massola, o Cláudio Massola é o presidente. Só que imagine só, irmãos. Alguém liga para você. Seu telefone toca. Quando seu telefone toca, alguém fala assim: ô irmão, eu sou alma testemunhada e eu queria conversar com você, assim, 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 queria fazer uma denúncia, alguma coisa, assim, assim, assim. Você vai perguntar quem está falando? É fulano de tal, sou alma testemunhada. Até aí tudo bem. Aí vai fazer esse tipo de pergunta que ele fez para o servo de Deus. E esse irmão, ou essa alma testemunhada, deve morar em algum lugar. E esse algum lugar tem um ministério
ali competente para responder essas perguntas. Só que a pessoa ligou para o escritório do irmão e gravou a conversa. Gravou. Eu não sei se alguém tem, se alguém tem autorização. Me auxilia aí, né? Eu estou pedindo auxílio para alguém que entenda de lei. Pode alguém gravar a conversa da pessoa sem a pessoa saber? Pode isso? Vamos supor, eu estou conversando com uma pessoa e a pessoa de repente pega o meu áudio que eu estou conversando com a pessoa e expõe na internet. Pode isso? Eu gravando, eu conversando com a pessoa e colocar na internet. Eu só queria ter certeza, saber. Eu também não conheço de muito de lei, né? Sou meio leigo, como todos aí. Eu estou fazendo uma pergunta, irmãos, aqui no canal. Se pode. Porque pelo que eu entendo, irmão, não sei, às vezes, se alguém souber poder explicar aí, né? E pelo que eu entendo, até para fazer uma escuta precisa da autorização do juiz, né? Para gravar alguma coisa precisa da autorização do juiz. Quando a pessoa quer, vamos dizer, é quando a pessoa quer falar algo, acusar alguém, precisa ter da autorização do juiz para aquela conversa. Eu entendo isso. De repente, eu posso estar errado. Né? Como eu disse, eu estou conversando com uma pessoa. Eu estou ali batendo papo com a pessoa. De repente a pessoa pega o meu áudio, eu conversando com a pessoa, e guarda. Você já guardou para usar numa ocasião? Porque quer expor a pessoa, né? E se eu ligo para a pessoa e estou com gravador, o que vai entender-se? Estou querendo gravar aquela conversa, né? E a pessoa que se passou por alma testemunhada, eu não estou desmentindo, né? Mas há uma dúvida. Por que uma dúvida nisso? Porque almas, as verdadeiras almas testemunhadas que visitam as casas de orações da congregação cristã no Brasil, elas não têm essa prática de questionar. Uma porque ela não vai questionar uma coisa em que ela, pelo menos, não é batizado na igreja. E há uma testemunha das vezes, ela quando vai frequentar uma igreja, ela não vai frequentar com esse intuito de confrontar a pessoa. Ela vai congregar que ela está. Quando é uma testemunhada, já está dizendo, uma testemunhada, ela está querendo ouvir a palavra de Deus, ela está querendo sentir Deus. Geralmente quem faz esse tipo de coisa é pessoas ou que não vai mais na igreja, ou que já saiu da igreja, ou pessoas que não aceita mais a doutrina, né? E está questionando o servo de Deus. Né, irmãos? Agora, irmão, uma dúvida que vem também. Eu estou fazendo essa pergunta, irmãos. Não me leva a mal, não. Mas eu estou fazendo essa pergunta para, vamos dizer, algum apreciador da obra de Deus, ou uma própria alma testemunhada, ou a querida Irmandade, né? Que quando eu faço a pergunta aqui, irmão, no meu canal, eu faço destinado a essas pessoas, né? Como esse dia no meu canal tinha um advogado que eu perguntei não me lembro que eu perguntei, o advogado mandou e-mail para mim, né? Mandou tudo, o registro dele, tudo. Ele falou, irmão Paulo, assim, 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 assim. Eu até agradeci ele, Deus abençoe, irmão, por orientar, porque nós, né, não estudamos essa parte de advocacia, né? Logicamente a gente depende às vezes, de fazer uma pergunta para um advogado que ele sabe de todas as leis, né? E essa pessoa me orientou nessa parte, um advogado. Pois eu até gravei os dados dele, assim,
telefone, qualquer... Se você está me ouvindo, irmão, qualquer dúvida eu perguntar pro irmão aí, viu? Então, irmãos, essa pergunta que a gente faz é destinado, né, ao povo aqui da congregação. O que vocês acham? Eu li o Estatuto do Idoso. O que vocês acham sobre isso, irmãos? Porque o servo de Deus, ele atende o culto. Ele deixou de atender o culto. Tem alguns servos de Deus atendendo, né? Deu um tempo. Porque agora eu creio que é tempo de refugiar, dele refugiar um pouco, esperar a turbulência passar. Não adianta sair, né? Sair na turbulência. Espera um pouquinho passar, né? Porque os cultos estão maravilhosos, irmão. Esse último culto agora, eu postei um vídeo aí, a Irmandade, santo Deus, Deus usou muito esse servo de Deus aí. A gente não conhecia esse servo de Deus. Eu espero que esse servo de Deus atenda mais culto aí. A gente não conhecia. Deus deu uma parte muito boa para ele. Olha só, Daniel nas covas dos leões. Vê que parte linda. Né, irmão? A gente não conhecia o servo de Deus. Mas eu quero então, irmão, voltando ao assunto, eu me enviaram esse estatuto do idoso, né? Não quero me aprofundar muito, né? Que logicamente, pelo que eu entendo, eu tenho idoso em casa, eu li estatuto, eu como família, eu cuido bem do meu idoso. Eu como família, eu cuido bem, graças a Deus. Né? Um dia nós vamos ficar idoso, vamos ter os nossos filhos para cuidar de nós, né? E se nós não fizer, não plantar, a gente não vai colher, né? Você tem que plantar, pelo menos, se você plantar o bem, cuidar dos seus familiares, dos seus velhinhos, né? Tratar com carinho. Amanhã depois, paga tintim por tintim. A cobrança vem depois. Você vai plantar o que colheu. Você não vai plantar amor, não. Então, como da minha parte eu li essa parte do idoso, graças a Deus, né? A gente procura respeitar os servos de Deus aí também. Por mais que o servo de Deus fala algo que não deveria ter falado, né? Não deveria ter falado. Creio que se o servo de Deus falou algo em que ele pensou assim, poxa, eu não deveria. Porque, meus irmãos, não é só porque o presidente da congregação, o servo de Deus, não é. A gente, às vezes, a gente fala coisas que a gente se arrepende depois. Quem nunca? Eu vou perguntar para vocês todos. Quem nunca falou algo em que se arrependeu depois? Ele falou, gente, eu não poderia ter falado isso. E agora isso está me machucando por dentro. Isso está deixando eu sem dormir. Eu falei tal coisa, machuquei tal pessoa. Isso está me machucando muito. Quem nunca errou, irmãos? Nós não somos perfeitos. Se nós não tomar cuidado, a gente erra por pensamentos, palavras e, pior, por obras também, né? Quem nunca errou? Atire a primeira pedra. Né? Só que nós temos que relevar. Eu não digo, cada um tem sua livre expressão, né, de falar, é constituído por lei. Mas pelo menos confrontar de uma maneira mais branda, né, irmãos? Que, pelo que eu vejo aqui, nesse estatuto do idoso também tem ali, protegendo o idoso contra a livre expressão também. O mesmo direito que o novo, que uma pessoa tem, o idoso também tem. Não é porque é idoso, porque é velhinho que não vai ter, não. Aí que tem que ter o respeito, porque o idoso, ele viveu, enquanto nós estava vindo ao mundo, eles já estavam na batalha, já estavam nesse mundo. Tem que ter um respeito, né, irmão? Hoje mesmo, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui na cidade e eu percebi, estacionei meu carro, olhei, não tinha, tinha uma vaga de idoso
tinha uma de cadeirante e a próxima vaga estava vazio. Eu coloquei meu carro, até olhei debaixo do carro para ver se tinha o símbolo, né? E coloquei meu carro ali. E tinha um idoso dando volta no quarteirão, procurando vaga e não achava. O que aconteceu? 80 anos, idoso, hein? 80 anos. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, eu poderia tirar meu carro, dar uma volta e deixar esse idoso, colocar o carro dele aí. Quando aquele idoso deu uma volta de novo, que eu já estava pensando em tirar meu carro estava certo, não estava em vaga de idoso. Ele abaixou o vidro, eu falei para ele, o senhor consegue colocar nessa vaga aqui? Ele falou, não, eu já estou colocando aqui. Eu falei, ó, não, porque o rapaz estava aí, não era idoso, o senhor... Aí ele entendeu mal, ele entendeu que eu estava brigando com ele, olha só. Aí ele pegou o certificado dele lá e falou para mim, não, aqui ó, eu tenho direito. Ele falou, não, senhor, o senhor não está entendendo. Eu estou falando para o senhor que o senhor tinha direito dessa vaga. O rapaz que saiu daqui, ele, a esposa, tinha mais ou menos 30 anos. Não tinha problema de nada e estava na sua vaga. Eu ia dar o meu lugar para o senhor. Para o senhor não ficar. Acessibilidade, né? Prioridade, irmãos. Aí o velhinho, vou chamar de velhinho porque é um jeito mais carinhoso, não é desfazendo não. Ele saiu do carro, parecia que eu conhecia ele fazia tempo, mas ficou conversando comigo e apresentou a neta que estava com ele, um neto, e falou coisas da vida dele para mim, em que aquele foi um minuto que ele me conheceu. Ele não tinha o meu histórico, se eu era uma pessoa má, uma pessoa, um bandido, sei lá, às vezes, né? Uma pessoa que um sequestrador. Ele contou a vida dele toda pra mim. Por quê? A carência dele é essa de conversar. Tanto que deu o que fazer pra mim. Sair com o carro, que ele queria ficar conversando. E eu não queria pegar na mão dele porque eu estava de máscara. E ele não estava de máscara. Eu não queria. Né? Idoso, 80, ele falou pra mim que tinha 81 anos. E pegou na minha mão e apertou. Tanto que eu entrei no carro e tem um vidrinho de álcool. Já passei o álcool na mão, né? Irmãos, é o respeito pelo idoso. É o respeito. Nós temos que ter isso, respeito pelo idoso. Ah, mas eu tenho respeito, mas ele fala uma coisa que eu não aceito. Irmãos, cada um de nós aqui temos a nossa opinião. Eu posso hoje estar falando isso aqui e vir alguém aí no canal com respeito, logicamente, né? Que quando desrespeita nos comentários eu vou lá e desativo. Até quero pedir perdão à querida Irmandade, aos queridos inscritos, que teve alguns vídeos que eu tive que desativar, porque tinha muitas pessoas xingando, falando mal. Tinha até palavrões. Aí eu tive que desativar. Que eu falei, a Irmandade, pessoas de bem que acessam o canal, não são obrigados a ler esse tipo de conteúdo. Perderam a razão e encheram de palavrões. São pessoas com perfil sem foto, né? Eu não conheço. E eu tive que desativar alguns vídeos. Não porque eu não quis que a Irmandade comentasse mais. Quando eu desativar um vídeo, irmãos, é porque tem pessoas ali que vão ali para falar palavrão, denegrir as pessoas, humilhar, rebaixar. Por isso que eu faço isso. Porque o prazer é de ver a nossa querida Irmandade, os apreciadores, os que gostam dos canais evangélicos, a comentar. Tem irmãos de outras denominações aí, da Assembleia de Deus. Eu sempre falo, irmão, essas igrejas, porque eu tenho amizade, né, com pessoas, pastores de outras igrejas. Tenho amizade, bastante amizade. Se eu for colocar a igreja aí com pessoas que eu tenho amizade, são todas as igrejas. Até de dia eu arrumei amizade com uma pessoa aqui, ele foi falar o nome da igreja dele, eu falei, eu nunca ouvi falar o nome dessa igreja. Ele falou, não, a igreja foi fundada vai fazer 5 anos. Eu não sabia o nome da igreja, mas tenho amizade com todos. Sabe por quê? Porque tem pessoas que confundem. Ah, eu sou da congregação, aquele é da Assembleia de Deus. Mas é como a nossa doutrina é diferente, eu não vou querer amizade com ele, não, eu não quero juntar. Só que, irmãos, aquele que é da Assembleia de Deus, que é de outra denominação, ele fala do mesmo Deus. E o nosso objetivo de conversar com esses irmãos
Só é um. Não é falar sobre doutrina, que eles têm a doutrina deles, nós temos a nossa. Eles têm o jeito de culto deles, daí nós temos o nosso. Assim como eles respeitam a nossa doutrina, nós também temos que respeitar a doutrina deles. Mas algo em comum que nós temos ali é falar o nome de Deus. É isso que às vezes, né, muitos não entendem. Né? Uma vez eu fui vender, eu trabalhava na empresa de macarrão. Vou até falar o nome dela aqui, que é uma ótima empresa. Macarrões Renata. A Selby. E eu fui vender macarrão no mercado. Chego lá, eu fui humilhado. Eu estava na fila para oferecer o produto da empresa. Chegou o dono do estabelecimento e falou: qual é o seu nome? Falei meu nome. Você é de qual empresa? Eu sou da Macarrão Renata. Então você pode se retirar da fila. Você pode se retirar da fila que eu com essa empresa não quero mais nada. Falei, mas por quê? A empresa é ótima, a empresa fez de produto bom no mercado, está inovando agora com capelete, na época teve os capeletes. Ele falou, não, porque o vendedor que estava no seu lugar aí me ofereceu para mim pegar a mercadoria dessa empresa e deixar a outra empresa que eu estava, me ofereceu um monte de mordomia. Quando pegou, eu comprei com ele, ele não cumpriu com as obrigações. Eu sei que você não tem culpa, que você entrou no lugar dele, mas o ódio que eu estou dessa empresa. Eu falei, mas o senhor deve ter o ódio dessa empresa, sabe por quê? Porque essa empresa é uma empresa boa. É as pessoas selecionadas, por isso que o outro saiu e eu entrei. Sou irmão. A pessoa ali, então volta semana que vem. Aí eu tentei, porque vendedor tem que ser isso. A pessoa que é vendedora, a pessoa sabe que você mesmo ali, chateado, porque foi humilhado na frente de todo mundo, você tem que vender o teu produto, né? Só que o gerente daquela empresa era da Assembleia de Deus. E aquele gerente fez um teste comigo. Aí chamou eu para. Não esse que me humilhou, foi uma outra pessoa responsável pelo armazenamento no supermercado. E eu fui conversar com essa pessoa. Quando eu fui conversar com essa pessoa falou assim, de que igreja você é? Eu falei, eu sou da congregação, eu congrego, nós não falamos o nome da congregação, né? Eu congrego por graça e misericórdia na congregação cristã no Brasil. É isso que nós temos que falar, né? Ele falou assim, algum problema? Eu sou da Assembleia de Deus. Eu falei, você já está falando Assembleia. O segundo nome já é, você já tem o mesmo pensamento que eu. É Assembleia de Deus, não é Assembleia de outro nome. O Deus que vai no segundo nome da sua igreja é o que nós todos estamos, que não é salvação de alma. Não sei quem me abraçou e falou, não, eu estou brincando. É que eu fiz uma pegadinha com você para ver se você ficava meio... Eu falei, não. Apesar de eu querer vender meu produto para você, independente de você falar que não quer o meu produto, eu ia te considerar do mesmo jeito. Pela pessoa que você é, simpática, e por mais ainda, servir a Deus. Independente de religião. Né, irmãos? Então esta, irmão, é a educação que nós temos que ter, é o carinho pelas pessoas, pelos idosos. E, irmãos, e ouvir também. Imagine se no tribunal, né, tivesse só a parte da acusação. Imagine como seria. Ali tem que ter as duas partes, né? Tem que ter as duas partes. Senão, só a pessoa ser acusada, aí não está nem na lei nisso, né? Imagine, só a pessoa que fala que tem razão de falar. Só ela que sabe. O outro erra constantemente. Né? O outro está errando constantemente. A pessoa que está em evidência sempre é o errado. É o transgressor. Né, irmãos? Irmãos, vamos. Já temos para 30 minutos, santo Deus.
Vamos findar esse vídeo. Peço para que eles mandarem, como já tem falado aí no canal, tem comentado, nossos inscritos aqui, apreciadores da obra de Deus, comente o que vocês acham sobre isso. Pode dar a opinião de vocês, irmãos. No respeito, pode dar opinião, a gente aceita aqui. Irmãos, eu peço para todos vocês, vamos orar pela obra de Deus. Vamos entregar a obra de Deus na mão de Deus. Porque tempos difíceis virão sobre a terra. Em todos os aspectos. Vamos se unir mais, irmãos. Vamos ouvir mais os cultos. Ficar mais em comunhão. Reserve o sábado, domingo e quarta, irmãos. Reserve. Pelo andar da carruagem, irmãos, bem capaz que os cultos demorem a voltar, viu? E se voltar é naqueles termos que nós já avisamos, né? Muita burocracia. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. Comente. Se inscreva no canal. Acione o sininho em todos os vídeos. Para que você possa receber atualização aí no seu celular. Tá bom? Fique na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.